3, 2, 1. Já combina com o Felipe. Já. Aquela surpresa, com o Felipe, né? Isso. Aquilo que a gente tava conversando em off. Eu vou ligar pra ele agora. A gente saindo daqui, você vai ligar pra ele. A gente vai bater esse recorde. Só que aí eu acho que a gente deveria convidar outra pessoa. Já vou sugerir um nome. Porque o Três Elementos, ele é um projeto que eu gosto muito, mas eu tenho uma tristeza. A tistreza. Uma tistreza, Pirulinha. Porque um dos dias que eu mais queria estar aqui, eu não pude estar. Porque eu tava doente. Todo mundo sabe, tive minhas cólicas renais, tava passando muito mal. Queria muito estar aqui e não pude. Você tava contando rena. Tava contando, né? Fazendo cálculo renal. Exatamente. Tava fazendo cálculo. 2 mais 2, duas renas, 4, mais duas. Tava tentando dormir, 4, contando rena. Contando rena. Então você calculou mais rena que o Papai Noel. Então, o segundo nome de uma pessoa que dizem que fala muito. Será? Dizem que fala muito, que poderia estar aqui nisso que estamos planejando, que não vamos falar para o público, é a Tupá. O que você acha? Eu acho que ela é uma ótima competidora. Eu também acho. Mas vamos apresentar as outras pessoas que estão aqui. Então, o Carlos Ruas está aqui. Olá, pessoal. Tudo bem, Carlos Ruas? Como você tá? Nossa, Tupá está aqui! Meu Deus! Magia! É magia, não foi combinado, nada disso foi Tudo combinado. bem? Tudo bom? Tupá, você também maratonista de fala? Também. Né? Com certeza. 42 quilômetros, nem descansa. Com certeza, eu acho que fazer podcast ajuda o fato de eu poder falar pra sempre. Porque daí eu tenho uma plataforma pra falar loucamente, ótimo. E pessoas e não é louco, as pessoas ouvem. Isso, pra mim, foi o mais disruptivo na minha vida. Porque a vida inteira eu não parei de falar e as pessoas me mandavam calar a boca. A vida inteira. Chegou no momento... Chega. Meu Deus do céu, meu moleque nasceu com a vitrola. De repente, agora as pessoas querem me ouvir. Tem gente que paga pra me ouvir. Cara, é uma realidade do mundo. 2 coisas que eu lembro de quando eu era mais nova. Uma da minha mãe, quando ela queria ver jornal, falando, filha, por favor, só enquanto eu ouço a notícia, só fica quietinho um pouco. Nem o jornal inteiro, é só essa notícia. Só esse pedaço. 40 minutos nesse dia inteiro, só aqueles 40. E a outra coisa é que eu lembro de falar muito mais na hora que eu deito pra dormir. E daí, quando eu era criança, eu deitava, minha mãe ia me fazer dormir, e daí eu queria falar loucamente com ela. Queria conversar loucamente. E daí minha mãe tem um sono muito pesado, e daí ela virava e falava, filha, você pode continuar falando, eu só não vou mais responder, tá bom? E eu era pequena, eu achava ótimo, falava, ok, sem problema. E você continuava falando. Por que não? Não, a minha... É aí que Quem entra precisa de audiência? um xarope de maracujina, né? Não, a minha mãe sofreu bastante. E não era só isso. Eu achei engraçado quando eu ia em algum lugar, ia na casa da minha avó, ou ia em alguma visita, não sei o quê. A minha mãe pegava aquele boneco que não parava de falar, parecia um boneco, e ela direcionava para outras vítimas, assim, enquanto ela ia fazer outras coisas. Então eu falei assim, conversa com ela, mó legal. Tá bom. Mas, gente... Antes. Eu tenho só uma coisa pra falar, de falar muito. A Camila fala da Helena. Sim. A Helena aprendeu a falar quando ela tinha 10 meses. E nunca mais parou. Pois é. Nunca mais parou. Não para. A ordem da vida é assim. Exato. Mas... eu acho que eu comecei a falar com 1 ano, uma coisa assim. Foi bem cedo. Nunca mais. Nem todos viram a live que a nossa querida Tupá estava. Então, pra quem caiu de paraquedas agora, pra quem não sabe quem é Tupá... Ele vai ser o host hoje mesmo, olha que bonitinho. Tô aqui. Olha que fofo. Alguém... Você não achou fofo? Eu achei fofo, vai lá. Alguém tem que pôr ordem na bagaça. Calma aí. Aqui é ciência. Aparentemente, se for só nós 3, o caos reina, né? É que eu não sei se você ia falar eu ia pedir o seu óculos emprestado, se você se sentir confortável. Você quer meu óculos? Mas 2 minutos. O que você vai fazer? 2 minutos, empresta o seu óculos. Eu estou preocupado. Não, empresta aqui. É importante pra gravação, não vai arrebentar o óculos. Estou desnudo. Estou desnudo 2 minutos. Ok. É porque você tá sendo host, então calma aí. Creque. Gostei, ficou legal. Ei, peraí, você tá me sacaneando. Ele tá me sacaneando. Não, pode continuar. Agora cruza a perninha encostando o joelho. Aí fodeu. Estou sendo sacaneado. Não dá pra imitar nesse nível. Eu tô descoordenado. Não dá pra imitar nesse nível. Vai lá, continua. Como se eu dormisse, como se eu usasse meus óculos pra fingir sono. Se eu ficar estéreo, mas eu consigo... com a sua pergunta para as pessoas que não conhecem a Tupá, não é por pergunta, favor. Estou apresentando. Então apresente a Tupá. A nossa querida convidada nesse caos. Que será hoje, que é difícil falar isso, demonóloga, demonologista, capirotóloga. Especialista em demônios. E toda vez que a gente se encontra, eu quero fazer um livro novo. É um problema. A primeira vez que você veio aqui, eu falei, vamos fazer o Demônios para Colorir.
Sensacional. Que é uma ideia incrível. E aí, tô com isso na cabeça. Aí a gente se encontrou lá em Brasília. Anteontem. Anteontem. E aí eu falei, vamos fazer entrevista com Lucy. Que é uma boa ideia também. É uma excelente ideia. Entrevista o Lúcio falar a sua história. E aí por aí vai, né? Então é um perigo. É um problema isso. É um perigo a gente continuar se vendo. Toda vez que a gente se encontra tem ideia. Mas tem que sair o livro, perigo, né? Tem que sair o livro, só ficar só na ideia. Pois é. Vai sair. Vai acontecer. Aí vai na Bienal junto com o Ruas. Especialista em demônios. Como começou... Mas calma, calma. Você tem foto com o Zé do Caixão? Pra ser especialista no demônio tinha que ter uma foto. Demônio! Não, mas calma. Já vi ao vivo, mas tá no currículo isso, pra ser especialista em demonologia? Tem, lógico. O Zé do Caixão, sim. O Zé do Caixão eu vi ele ao vivo, serve? Eu acho que eu tinha uma professora da faculdade que tinha sido namorada dele na adolescência. Tinha que ter perdido. Tem que fazer pentagrama no chão, acender vela. Isso, quando eu cheguei pra fazer o doutorado, a orientadora tava de preto, com tudo de vela, sabia. E tal, né? Claramente. E na verdade essa é a prova. Não, na verdade, essa é a prova pra entrar no doutorado. Isso. Porque vai que você invoca um Pokémon. Isso. O palhaço Bozo. Você tem que saber. Aí você tem que ter uma vitrola pra tocar o disco da Xuxa ao contrário, porque senão não invoca direito. Pra invocar o bicho certo. Sobre invocação, quando eu tava no doutorado... Melhor é a frase, sobre invocação. A gente tá sacaneando? Aí, ó. É porque assim, eu fui pro doutorado e eu precisava aprender hebraico. Que não era uma língua que eu falava. E não hebraico moderno, hebraico antigo. E hebraico antigo dos manuscritos do Mar Morto, que é um hebraico específico. Ivrit. Não, Ivrit é o atual, não. Como é que tá. E daí eu pensei, uma forma boa de aprender linguagem é você anotar as palavras grandes em papéis e colocar no seu quarto ou no lugar que você passa muito. Né? Eu morava só num quarto nessa época. Era eu entendi a invocação já. E daí eu fiz isso. Só que eu pensei, quais as palavras que eu preciso aprender primeiro? São os nomes dos demônios. Sim. Aí eu coloquei vários nomes de demônio em hebraico, em papéis, assim, e colei na minha parede, no quarto. Vai funcionar. Não invoquei ninguém, aparentemente. Pelo menos que você saiba. Ela agradou. Eu imagino você pegando um interesse romântico, levando pro seu quarto. Vamos ali pro meu quarto comigo. Entrando no quarto, abre a porta, um monte de coisa colada na parede. Então, a Bárbara Paz é uma colega que faz o Dragões de Garagem comigo, né? E a primeira vez que eu conheci ela foi quando ela apareceu na minha porta, 7 da manhã. A gente se conhecia da internet. E ela apareceu pra ficar lá em casa uns dias e ela falou que essa sensação de entrar no meu quarto e tinha, tipo, nomes de demônios numa parede, coisa do Senhor dos Anéis no outro, uma coisa do mapa do Star Trek no outro. E daí, tipo... Mas sabe o que é isso? É que ela não invocou nenhum demônio, porque eles gostaram. Isso. Então eles não ficaram invocados. Eles não ficaram invocados, eles ficaram felizes. Tá vendo? Por isso não foram invocados. Exato, vendo? E o melhor, a Bárbara chegou no seu quarto, olhou os nomes dos demônios, olhou o Senhor dos Anéis e ela falou, não, ela é uma tracker, quem merece uma tracker? Porque, ninguém merece. Todo mundo merece, é maravilhoso. Tupá, no programa que vocês fizeram, voltando a ser host, vocês conversaram sobre o começo da carreira da Tupá ou não? Não sei, não lembro. Sim. Acho que sim. Minha memória é terrível. Então, e o ponto que eu queria é, se você quiser saber sobre o começo da carreira do Tupá, volta pro programa, que o link que está aqui em cima. Mas eu queria puxar um pedaço da sua carreira, que a gente tava conversando na quarta-feira, porque eu tô perdido na semana. A semana dia que a gente... Isso, o dia que a gente almoçou. Que você falou que parte do seu trabalho você passa na Inglaterra. Sim. Aí a primeira pergunta é, você estuda manuscritos do Mar Morto na Inglaterra. Eles estão meio que no lugar errado, né? Tipo, eles geograficamente falando. Legal. Então vamos explicar isso. Isso. Vai lá. A maior parte os manuscritos do Mar Morto foram descobertos ali final dos anos 40, começo dos anos 50. E eles foram levados, a maior parte dos manuscritos está em Jerusalém. Perfeito. Só que, no começo dos anos 2000, teve um projeto do Google com o setor de antiguidades judaicas do governo de Israel, né? Que, por sinal, é muito legal, porque eles têm um vídeo promocional no site de 2006 e fala assim, a NASA ajudou a trazer os manuscritos à vida. Eu adoro que é tipo a NASA, pra mostrar que é de ciência tem a NASA, Tem, né? A NASA. Se tiver NASA... Claramente não serve pra nada. Não serve pra nada. Mas o que eles fizeram? Eles fotografaram
todos os manuscritos numa qualidade muito impressionante e colocaram disponível na internet. Fora isso, a gente tem Então, com isso já dá para... Você tem acesso ao documento em altíssima qualidade. Isso. E fora isso, a gente tem... normalmente, quando tem manuscritos antigos, a gente tem edições de manuscritos. Que, em geral, até doutorado de pessoas é só editar o manuscrito, né? Só. Trabalho do inferno. Tem que aprender hebraico antigo. Isso, tem que aprender hebraico. É o trabalho do inferno. Claramente. O trabalho do inferno é o que eu faço. E daí, porque daí o que você vai fazer? Você vai pegar o manuscrito, que em geral, esses especificamente, eles são uns pedacinhos de nada, escurecidos pelo tempo e etc. Aí você vai transliterar, trazer do manuscrito e digitar ou anotar à mão, né? O hebraico, traduzir e fazer um comentário. Então, tipo, esse trecho aqui é referência a tal outro texto, tal. Isso é a edição. As edições dos manuscritos terminaram só nos anos 2009, eu acho que saiu o último livro de edição dos manuscritos. Então, tem gente no mundo todo estudando porque a gente tem acesso a todo o resto de lá. E eu fui, porque eu tinha bolsa, porque tinha uma bolsa da CAPES com a Universidade de Birmingham e uma orientadora que queria que eu fosse pra lá. Aí foi assim que eu fui. Mas a Universidade de quem? De Birmingham. De Birmingham. Porque você pronunciou errado. Os ingleses falam. Birmingham. Eu tenho um amigo chamado de Birga. Também. É melhor. Aí é uma versão melhor. Mas pra trabalhar especificamente nos manuscritos, nessa ida pra Inglaterra, ou não? Foi. O doutorado foi só sobre os manuscritos. Foi nesse contexto dos manuscritos que você foi pra Inglaterra também, para discutir com a pesquisadora lá uma parte do seu trabalho. Mas todo esse gancho dos manuscritos da Inglaterra. Eu não acredito, Emílio. É porque estaremos lá em novembro. Olha só. Só quero dizer que eu não tenho nada a ver com isso, tá? Isso foi a ideia dele. Então, tu passei, vai no lugar do Isso é ótima guia. Isso é a ideia dele. Eles estão no museu? Não. Na Inglaterra, não. Eles estão no museu. Eles estão em Jerusalém. Estão em Jerusalém. Isso, não, mas tem calma que a gente já chega lugares. nos museus. Tá bom. A gente já chega. Você chegou na Inglaterra já. Calma, porque eu quero falar da jornada com os 3 anos. É que esse foi um incrível gancho que o Emílio teve. Que eu construí de 12 minutos. Então é um gancho muito rápido. Pra gente falar sobre Tupá na Inglaterra. Por quê? Porque nós vamos à Inglaterra. Você tá sabendo disso? Tô. A gente vai pra Inglaterra. Mais ou menos. Não, porque vocês iam pra Inglaterra eu não sabia. Pois eu soube agora. E uma agência de viagem vai levar a gente. Eu tô invejando vocês. Qual que é a história? Uma agência de viagem veio conversar com a gente e falou assim, pra onde vocês querem ir com a galera que tá assistindo? A gente falou, e se a gente fosse pra Inglaterra? Então, um tour científico É um tour científico. A gente vai pra ver coisas... Não é fazer compra. Isso, né? Bem, vai ter compra. Eu tô achando que vocês deviam levar uma historiadora com vocês. Fazer compra na Inglaterra é a pior ideia. Eu tô achando que essa agência de viagem devia levar uma historiadora com vocês. Chega junto, bora lá. Você tá fazendo promessas que você não pode fazer. Exatamente. A não ser que a Tupá queira comprar. Pra chegar junto. Entendi. Ele falou pra chegar junto, ele não falou que ele tá Exatamente, vê sua conta bancária e aí quanto a gente vender. Quanto a gente vender, às vezes até... Então, isso é uma coisa importante. A gente tem que falar pra vocês o seguinte. Comprem. A US Travel veio conversar conosco pra organizar a viagem. Então nós vamos passar 13 dias na Inglaterra. Massa. A gente começa em Stonehenge, depois vamos a Londres, depois vamos a Oxford, depois vamos a Liverpool. Aí depois a gente atravessa a Inglaterra inteira, vai pra Edimburgo, passando pela Muralha de Adriano. Aí a gente para na Muralha de Adriano pra ver se... A nossa meta é ver se tem escoceses de kilt tocando gaita de fora do outro lado da muralha. Que a gente espera que tenha. Do outro lado, sim. Talvez não imediatamente do outro lado. Já desmentiu a gente. Eu falei talvez, eu não falei com certeza. Deve ter alguém ali. Com certeza. Algum escocês sem nada pra fazer. E daí depois nós vamos a Inverness. Então depois de Edimburgo a gente sobe mais um pouquinho pra ir a Inverness. Eu amei. Legal, não é? Gosto de todos esses lugares. Só que a gente precisa falar pras pessoas o seguinte, Tupá. O número de vagas está acabando de verdade. Tá acabando. Então, se você quiser viajar com a gente, não perca a oportunidade. Aí, Rua, só para não falar que eu fiz todo esse gancho à toa, quando a Tupá chegou aqui, eu falei para ela assim, Tupá, a gente é muito tendencioso nas coisas que a gente fala para as pessoas verem. Por quê? Você eu porque não, a gente vai falar... eu não tenho viés nenhum. Não existe isso. Sou neutro. Por que eu tô falando isso? Porque nas escolhas das coisas que a gente quer ver bicho, quer ver árvore, quer ver coisas de biologia, que são as coisas que nós mais indicamos. A xícara que pisca. Você sabe da xícara que pisca?
Traz a xícara é uma longa história. Traz a xícara que pisca. Traz a xícara que pisca. Depois eu te dou um contexto. E aí sabe o que eu pedi pra Tupá? Tá aqui, né, Fábio? Tá aqui, assim. Não, é o copo de licurgo. Tá aqui o copo que muda de cor. Encontraram um copo de vidro da Roma Antiga e que ele muda de cor. Eu vi isso. É o vidro de croico. Vidro de croico. E aí a gente vai estar do lado, todo mundo da viagem. Dançando. Traz a xícara que pisca. Os brasileiros vão chegar lá naquele copo super sagrado e vai cantar essa musiquinha. Tem que ser a última coisa, porque antes de expulsarem a gente... E aí eu fiz uma pergunta pra Tupá a hora que ela chegou aqui. Como ela morou na Inglaterra, como ela visitou muitos museus em Londres, porque... Em primeiro lugar, ela adora museu como nós gostamos também. Ela é historiadora e tudo mais. Eu perguntei pra Tupá o seguinte, Carlos, o que você veria? Tem alguma coisa, ou um museu que a gente não colocou na nossa lista, ou alguma coisa no British Museum que ela indicaria, que ela acha que é imperdível de lá e que a gente não pensou. Entendeu o que eu pensei, Carlos? Então não foi só pra usar a Tupá pra fazer o link com a Inglaterra, apesar de clica no link que tá aqui embaixo, no QR Code que tá na tela, em tudo. Tem o link de qualquer forma. Da viagem. Tem o link da Inglaterra, de qualquer forma. Vamos ver a xícara que pisca. Isso. Então, gente, tá acabando a viagem, tá? Clica e... Não, tá acabando as vagas pra viagem. Isso. A viagem vai começar. Nem começou. A aventura nem começou ainda. Tem que estelar isso aqui. Primeiro, eu diria que o roteiro de vocês tá muito legal. Tá ótimo. Eu tenho várias histórias com todos esses lugares que você falou. Assim, Edimburgo tem um amor muito especial. A Muralha de Adriano, eu fui com uns amigos do doutorado na época. E eu era a única historiadora, eu tinha uma amiga, tipo, um pessoal de ciências, assim, eu falo, né? Então era um pessoal de engenharia de materiais, uma outra colega de engenharia, enfim, engenharias. E daí eu pedi pra minha amiga, eu falei, Laís, para aqui na frente da muralha pra eu tirar uma foto pra eu te usar de escala. E daí as meninas morreram, ela falou, a escala normalmente é uma caneta. Eu falei, pois é, mas eu não vou usar a caneta pra fazer escala da Muralha de Adriano. Que atravessa a Inglaterra. Eu preciso de uma escala, você será a minha escala. Muito bom. E daí, a partir daí, a gente usou ela de escala pra quase todas as nossas viagens. Falar, não, a gente precisa de uma escala, vai lá. Passa. A coitada virou a escala da viagem. Virou a escala da viagem. Como que é ser a única historiadora do rolê? Porque você tá lá, ruína histórica, e o cara, pedra. Ruína histórica, pedra. Ruína histórica! Não, mas se eles eram engenheiros, se algum deles fosse engenheiro civil, ainda poderia haver ali um eles interesse. Eles se empolgaram também, tanto quanto você? As meninas se acostumaram. Depois, são amigas que dividiram casa comigo e tal. E daí, depois elas se acostumaram a andar comigo. Inclusive, a gente tinha todo um esquema de viagem que... Cada uma fazia alguma coisa. Em geral, o meu objetivo, minha função na viagem não era ver hotel, não era ver nada disso. A minha função era aprender o suficiente sobre a história do lugar e ser a guia. Você virou a guia mesmo. Eu era a guia oficial das viagens todas. O que eu achava ótimo, porque eu aprendi as coisas. E elas totalmente respeitavam, elas sabiam que eu ia andar lendo placas, assim, que eu ia querer ler todas aquelas explicações enormes de todas as coisas. Não são só biólogos que são assim. Tem gente estranha, como porque são dois lugares que, se eu for visitar, a pessoa tem que ter muita paciência, eu tenho que estar na mesma vibe. Porque eu vou ler tudo, que são museus e zoológicos. Eu vou olhar tudo. Sim. Eu vou, cada um dos pedaços, vou curtir. Quer ver? O Stonehenge, uma dessas minhas amigas virou pra mim e falou, não, acho que Stonehenge dá uma meia hora pra visitar. Aí eu falei, meia hora. Eu gastei 2 horas e não vi tudo que eu precisava. Ela, é só ir lá ver o Stonehenge. Eu, não. No mesmo lugar do Stonehenge, tem os burial mounds, as montanhas de enterro, de onde o Tolkien acabou tirando as ideias pra uma parte das montanhas. É aqueles... Túmulos. Isso, que nem tem em Newgrange, na Irlanda. Isso. Que é aquele gigantesco. Que eles são pequenininhos perto Eu cheguei atrasado. Eu cheguei adiantado, eu não tinha tempo de esperar abrir. Fiquei com tanta raiva. Vou inventar uma Cheguei na porta de Newgrange e não consegui entrar. Seriam gigantes enterrados com barriguinha de chope? É só a pancinha. Só a pancinha. É um monte de pancinha subindo na terra. Podem ser bundas, Carlos Ruas. Não tinha pensado. Pode ser bundas, se tiver um do lado da outra. Mas daí bundas seriam dois montinhos. Ué, mas você não sabe? É verdade. Tô tentando lembrar se tem. Eles são um pouquinho, assim... afastados. E pra quem chega e não tá ligado que isso tá lá, a maior parte das pessoas só ignora, porque o ônibusinho para lá e depois te leva pro Stonehenge mesmo. Mas pode entrar? Não. Dá, eu andei em cima de todos, foi super divertido.
Ah, é? Dá pra pegar um papelão e fazer esquibunda? Acho que dá, sagrado de milênios atrás. Mas eles não têm entrada. Não dá pra entrar dentro dele, né? Até porque boa parte desses, eles já colapsaram, né? Ah, entendi. Mas então, e eles já foram escavados. Tinha portinha, dava pra entrar. Eu fui... No passado. No passado era eu fui num, lá na Bretanha, que era... Puta, como é que é o nome agora? Carne de Barnenê. É o maior que tem. É sério. Onde foram enterrados bananas de pijama. Era de 6 metros. Carne de banana, ele falou que é o nome. Verdade. Carne de banana. É tipo carne de jaca, né? Pra fazer coxinha. Cara, 6 metros de altura, um negócio gigantesco, assim. Banenê. E era um outro estilo de túmulos. Então, explica aí. Você tem o túmulos, que é aquele que é a barriguinha. Isso. E você tem... que tem um nome, esses pórticos que nem Stonehenge, que são as 3 pedras, uma em cima e 2 do lado. Que não, mas Stonehenge não é um túmulo. Não é um túmulo. Não, eu sei, mas é outro tipo de construção megalítica do mesmo povo ali, né? Não necessariamente do mesmo povo. É um pouco difícil, eu tava lendo algumas coisas de arqueologia ultimamente, porque definir... se usa, claro, vestígio para definir qual a população, mas quanto mais... Às vezes o pessoal escava e percebe que tem algumas coisas que os seus objetos pessoais, às vezes, não definem necessariamente a sua etnia. Então, às vezes, definir população só pela cultura material que sobrou pode ser problemático, mas, na média, na antiguidade, dá para fazer. E daí você tem... Eu não sou super letrada em túmulos de mais de 5 mil anos. Tu foi indo pra esse lado, né? Não. Mas assim, tem esses túmulos que são esses morrinhos e tem os túmulos que eram de pedra, né? Construídos de pedra, como umas casinhas de pedra. São esses. E daí depois, mais pra frente, que daí isso tem no Museu Britânico, e eu recomendo muito que vocês prestem atenção nessa parte, porque... Como se diz, é uma das poucas coisas que o Museu Britânico não roubou. Que é deles, né? Isso. Que é o tesouro de Sutton Hoo. Isso. O seriado é aquele que a guerra tá começando, o filme tá começando e eles acham uma escavação. Não é um barco viking, Sutton Hoo. Sutton Hoo é um barco... Ele é curioso porque nesses morrinhos de enterrar, às vezes acontecia esse tipo de enterro. Então eles pegaram um barco... e enterraram um grande chefe saxão, provavelmente. Não viking, ele era saxão. Os vikings ainda não tinham chegado na Inglaterra nessa época. E daí você enterra, né? Coloca o barco, a pessoa, as coisas e cobre. Talvez tivesse fogo, acho que nesse não tem sinal de fogo. E daí cobre com terra. A questão desse tem algumas questões interessantes. Primeiro que os coelhos fizeram muitos danos à coisa, porque eles ficavam escavando e fazendo toca. E a outra questão que a gente não sabe tanto é porque não tinha nada de restos mortais quando eles abriram. Porque, por causa do solo e etc., você tem uma área do solo que o pH estava um pouco diferente, tal, que eles acham que é ali que tinha o corpo. Mas não dá pra saber quantos corpos tinham ou mais detalhes do que isso. Já tinha pulverizado tudo. Tinha pulverizado tudo, não sobrou nada. Quer dizer, sobrou o barco, né? Sobrou o barco, e sobraram peças. Do barco, né? Tem madeira do barco que sobreviveu até hoje. Né? Que é muito impressionante. E a madeira tá lá no museu. Tá lá no British Museum. Não, estão os tesouros. Os tesouros estão lá, tá. E daí tem, por exemplo, tem um capacete. Que da hora. E lá tem tanto o capacete quanto a reconstrução do capacete, pra você ver. E algumas outras peças, então tipo uma luminária, um escudo, e é muito bonito de ver assim o trabalho mesmo que foi feito ali, né? Qual a idade? Eu acho que ele é de... porque quando chegaram os saxões Eu acho que ele é tipo de 500, 600, ele é do final... Ele é dos últimos reis, ele é dos últimos governantes saxãos antes do cristianismo voltar, antes deles se converterem ao cristianismo. Então é mais antigo do que... antes da unificação inglesa, enfim, claramente eu tô passando na minha cabeça as fases, né, pra lembrar. Tem mais de 1.500 anos. Com certeza. Eu não lembro mais agora. Eles tinham... os saxões foram chamados para ajudar a combater alguma invasão e resolveram ficar. Não foi isso. Eles invadiram os irlandeses, também. Os irlandeses que estavam invadindo. Aí o pessoal, gente, a gente precisa de ajuda. Tem os saxões, ajuda ali. Mas eles também invadiam. Eles também dominaram uma parte. Mas eles chegaram e fizeram um acordo. Mas eles também... Mas tem vários momentos da história da Inglaterra também que eles fazem acordos com os escandinavos para virem lutar contra outros ingleses. Ingleses, na verdade, não faz nenhum sentido nesse período, né? Que, por sinal, eu adoro a ideia de que... E os anglos também vieram de fora, né? Também.
A ideia de, tipo, o inglês puro. O que é o inglês puro, gente? Como é que era? Picts? Os Pictos. Que eram os celtas... Algumas das tribos, mas tinham muitos outros povos que moravam naquela ilha. Eu preciso pegar esse gancho pra falar da Olimpíada, desculpa. Diga. Teve a final da ginástica ontem. Aí, 2 mulheres dos Estados Unidos e uma brasileira ganharam a medalha. Aí, a primeira mulher dos Estados Unidos, que é a campeã, que é a Simone Biles, que é uma das maiores ginásticas da história, é uma mulher preta. O terceiro lugar dos Estados Unidos é uma mulher que os pais ou os avós têm origem asiática. E os americanos, liderados pelo Trump, estão lutando contra a imigração de... Você fica assim, ó... Né? Não tem gente que é desse lugar. Vocês mataram todo mundo que vivia nesse lugar antes. Ou quase todo mundo. Quase. Não, é que a gente... Os que estão aí estão na parada. Voltando aos museus. Voltando aos museus e voltando ao Stonehenge. Eu tinha uma pergunta de Stonehenge, já que você citou nisso. Eu tô muito empolgado pra ir pra lá. É um dos lugares que eu sempre quis ver na vida, assim. E aí você entra no site, porque você tem que comprar o ingresso. Inclusive, todos os nossos ingressos já estão reservados. Porque se você entra no site agora, se eu não me engano, eles já venderam até novembro. Já tá tudo vendido. Já compraram tudo pra vocês. Então já tá tudo comprado. Compraram todos. E aí eles falam de uma parte... Então vocês vão. Que eu, olhando de fora, que nunca fui, vou a primeira vez agora... Eu achei meio tosco. Que é uma parte que eles falam de reconstrução do estilo de vida. É bem legal. Como era na época. Mas não é meio chutômetro, assim? Porque a gente não sabe muito bem como é. Uma parte sim. Então, mas isso tem um negócio... Feito no mundo, em várias culturas. Isso. Sim. Eles usam muito o que o pessoal chama de arqueologia experimental pra fazer isso. Ah, saquei. Uma ciência histórica pode ter experimentos? Meu Deus. É isso que você está dizendo? Sim. Que você levanta uma hipótese. Mas eu ouvi falar que ciências históricas não eram nem ciência. Não, nem ciência. Mas tem. Então, eles fazem todo um estudo a partir dos vestígios de terra e a partir dos tipos de... Eles encontram ainda madeira, resto de fogueira, resto de roupa, etc. E daí eles fazem estudos de arqueologia e arqueologia experimental. E daí eles reconstruem. É bem legal visitar. Tem uma vilazinha Não assim. É toscão, então. Não, porque eu tenho a impressão de fora de que é tipo... Ai, meu Deus do céu. Deve ser uma tosquice. Mas existe uma base histórica para aquela reconstrução também. Existe uma base histórica e arqueológica. Ah, que legal. E eles fazem um estudo muito, muito amplo, assim, para tentar entender... que tipo de roupa se usava, que tipo de alimento se comia. O tipo de alimento eles conseguem fazer um estudo com pólen, que é uma das paradas que eu acho mais legal da vida, estudar pólen. Palinologia. É muito legal, é muito foda. E do Museu Britânico, você visitou o Museu Britânico? Sim. Ela foi uma vez só lá. É brincadeira. É que ela falou que ela foi diversas vezes. Tem uma coisa que você lembra, obviamente, né? Porque faz tempo isso, mas tem uma coisa que você lembra que chamou sua atenção lá, que uma coisa que você viu ou visitou, que você... Uau! Não, tem os tesouros que ela falou agora, que devem ser incríveis. Sutton Hoo, que é bem legal de ver. Tesouro. Isso tá no Museu Britânico. Tá no Museu Britânico. Inclusive, a piada de que é um negócio que tá no Museu Britânico. Eu não sabia, a gente falou do tesouro, mas em nenhum momento falou que tava no museu. Falou. Acho que falou. Ah, tá. Então, desculpa, sou eu que... Ela falou... Déficit de atenção que ela falou assim, gente. Lá no Museu Britânico vocês vão ver o tesouro de talzinho. Que é a única coisa que o Museu Britânico falou. Então, e daí tem o pessoal da Inglaterra vai dizer que não é bem que eles não roubaram, porque eles aparentemente pegaram do museu menor, que era onde que era pra ficar, que é na cidade onde foi descoberto mesmo. Mas aí é outro rolê. Mas é uma briga entre eles, pelo menos. Daí a gente não... Vamos ver tesouro de Saxão. Isso. Que tava no barco. Legal. É muito legal. E fora isso, eu acho que assim, o Museu Britânico tem um negócio que as pessoas não vão achar... Não é tão impressionante de você olhar, tipo, você olhar e você fala, caraca! Mas é impressionante quando você sabe que tá lá, que é a Pedra Rosetta. Ah, não, pra mim... Que não tem como não ser. Pra mim foi um momento emocionante demais, assim. E as pessoas... Eu me lembro que eu fui em 2007, então não me lembro direito. Ela fica meio que numa passagem, ou eu tô enganado, ela fica assim, numa porta. Numa entrada. E tipo, você vê as pessoas passando, como se não fosse nada. E eu assim, ó... Parado na porta assim, caralho. Traz a pedra que traduz. Traz a pedra que traduz. A gente vai ser terrível. A gente vai estar na sala, traz a xícara que pisca, depois traz a pedra que traduz. Então a minha memória não tá errada. É numa entrada mesmo, assim, né? E eu fico assim, ó. E as pessoas passando. Eu, caralho, cara. Porque tem infinitas formas de você fazer a visita no Museu Britânico, né?
E, inclusive, tem uma dica para quando o pessoal for com criança pequena, eles têm uns kits para criança pequena, para criança pequena curtir o museu. Olha, pedrinhas da Roseta. Isso, são umas mochilinhas, se eu não me engano, pelo menos era um tempo atrás. E tem uma, inclusive. Como é que você tá falando de mochilinha de criança? Isso. Mochila de criança. Eu imaginava. O tema tá todo aqui. Eu imaginava isso. Não, e é bom porque é uma mochilinha que tem uns órgãos de feltro dentro, para as crianças pensarem sobre as múmias e sobre os órgãos de tira das múmias, tá? É bem legal. Que interessante. Não, mas a Pedra Roseta é incrível. A Pedra Roseta é incrível. E pra mim, a coisa que eu acho que foi uma das coisas que me chocou mais no Museu Britânico foi ver a sala onde é o Partenon. Que eles roubaram as paredes do Partenon. E eu fiquei muito chocada, porque eles construíram uma sala pra colocar o Partenon. E daí eles colocaram as paredes e as estátuas. E daí eu fiquei tipo, mas o que tem na Grécia, gente, se tá aqui? O que foi? Que eles tiraram as paredes? As paredes inscritas, com inscrições. Com os desenhos, as esculturas. E aí o que ficou lá no Partenon? A estrutura. A estrutura. E não caiu? Não, é que eles tiraram, eles tiraram, o reboco da parede. Tiraram a decoração. Imagina o prédio, e o prédio eles tiraram a decoração, tiraram a parte bonita. Mas tem um túmulo inteiro lá também, que eles pegaram o túmulo inteiro. Esse túmulo aqui. Eu falo túmulo, parece um negocinho assim. Não, é um negócio maior que uma sala. Exato. E tem a outra coisa que é genial de ver lá, é a caveira de cristal. Que ela fica num cantinho. A caveira de cristal. Tem caveira de cristal mesmo? Tem. A do Indiana Jones? Do Indiana Jones? Ela existe mesmo? Se é do Indiana Jones. Não, essa é a que... Calma. Foi feita pelos alienígenas? Isso! Não. Ela mesma. Não, a que foi feita pelos falsários no século XIX. Olha só. Como assim? Essa... Do século XIX, no final do 18 e 19, rola uma mania na Europa de precisamos de artefatos arqueológicos, isso é a coisa mais legal. E daí tinha-se uma ideia de que aqui na América existiriam caveiras de cristal. E daí várias caveiras de cristal começaram a ser produzidas e apareceram vendidas como artefatos. Tinha no Louvre, tinha no Museu Britânico. A do Museu Britânico, elas ficaram lá exibidas por muito tempo. Como originais. Como relíquias que vieram do México, enfim. E daí acho que foi nos anos 80 ou 90, não faz tanto tempo assim. Não faz tanto tempo que eles foram estudar melhor as caveiras e tal, e falaram, então, gente, essa caveira não tem como ser original. Primeiro, ela tem marcas, quando você olha com microscopia e tal, dá pra ver as marcas das ferramentas que foram usadas. A caveira do Museu Britânico, o cristal é do Brasil, e ela foi provavelmente esculpida na Alemanha, o que eu acho muito bom, porque é um cristal do Brasil esculpido na Alemanha, que foi vendido na Inglaterra. Ela não fica num lugar de super destaque no museu, mas ela é muito legal de ver, assim. E pensar nessa coisa de... Pensar na história, História e coisas... Então, aí vem a Xuxa. Caveira de cristal que me faz sonhar. Ai, gente. Já que é do Brasil, né? Então, traz a caveira que brilha. Traz a caveira. Agora é isso. Que engana. Traz a caveira que engana. Traz a caveira que engana. Mas é uma falsificação? Não existe caveira. Por que tá lá ainda? Porque tem essa história, porque as coisas têm história mesmo que pra mostrar como foram trouxas. Isso, tá escrito. Então se eu fizer qualquer coisa, vender pro museu, eles vão botar porque, olha só, é uma falsificação. Não, mas é porque... o Museu das Falsificações. Não, mas é porque isso faz mais de 100 e poucos anos. Tá. Então, é o histórico. Olha como a gente foi trouxa. Tá, mas tá falando lá, uma falsificação. É que nem o homem de... Então não existe caveira de cristal. Existem caveiras de cristal, não antigas. Não antigas. São antigas, elas têm 150 anos. O ovo da América do Sul antigo que fez... É que nem o homem de Piltdown. Maias, astecas... Não, Maias não, que Maias é América Central. Mas América do Sul, Incas, Astecas, não tem nenhum que fazia caveira de cristal. Até onde eu sei, não. Porque essas lendas, né, que... Foi uma moda, Eu conheço muito pouco de caveira de cristal. Sim. Então eu não sabia que... Essa frase é uma frase genial. Eu conheço muito pouco de cadeira. Mas por que a gente esperaria que você conhecesse muito de caveira de cristal? Porque teoria da conspiração, essas coisas, a gente estuda bastante isso. Não, foram os alienígenas que fizeram, você sabia disso? Não, eu já ouvi isso. Os alienígenas que fizeram as caveiras de cristal, mas eu não sabia da autenticidade... se eram ou não autênticas as caveiras de cristal. E eu preciso te fazer uma correção, desculpa. E elas nunca existiam. Você falou do Indiana Jones 4, esse filme não existe. Todo mundo sabe disso. Esse filme não existe. Esse filme não existe. É coisa da minha cabeça. É coisa da sua cabeça. E da cabeça de todo mundo. Embora não existe. O último Indiana Jones me deixou com lágrimas nos olhos. Eu não assisti. Eu não vi. Eu não vi também. Me deixou muito emocionada, fiquei muito feliz. Talvez tenha sido meu coraçãozinho de historiadora. Talvez tenha sido meu coraçãozinho de historiadora. E tem a atriz do Fleabag. Tem. Porque sua expressão facial mudou. A sua 36P levantou um pouquinho.
eu não tenho uma decepção. Eu achei o personagem dela ok, não achei tão genial. Tá, ok. Mas eu adorei o filme, e daí agora eu vou ser metida. Porque eu adorei o filme e eu fiquei feliz que eu não entendi 100%, mas eu entendi, sei lá, pelo menos 70% de todas as línguas faladas no filme. Cacetão. Isso é e eu fiquei muito feliz porque isso inclui grego clássico. Isso é muita coisa. E eles falaram certo. Meu grego clássico tá enferrujado um pouco, mas pareceu bem feito, sim, as falas ali. Outra frase que você fica assim, meu Deus, o meu grego, eu falo português, falo inglês razoável, e leio inglês bem, escrevo bem, e escuto mais ou menos espanhol. E a pessoa fala, meu grego clássico. Não é grego, é o grego clássico. Chama ela pra falar com o Reinaldo. Não ficar os dois ali. Vamos falar. É Senhor dos Anéis, Bíblia e grego clássico, conversando. Vamos começar a falar élfico aqui, vai ser terrível. Quando eu tava no ensino médio, pra passar bilhete pros meus amigos, eu usava runas de Senhor dos Anéis. E daí eu adaptei alguns sinais extras pro português, pra ter interrogação e exclamação e etc. E daí era assim que eu passava bilhete na escola. Então você tinha que fazer que as outras pessoas entendessem as runas. Meus amigos com quem eu conversava falavam. Para os que não entendiam tanto, eu fiz uma coisa pra eles traduzirem. Mas com o tempo as meninas pegaram também. Vocês deram sorte de não pegar um professor como eu, né? Que daí você saberia ler, né? Aí eu conseguiria ler. Mas não tinha nada demais, assim. Fazia mais pela diversão. É lógico. Ó, Carlos, então agora a gente já tem mais indicações pra quem tá assistindo, pra gente ver lá no museu que a gente não tinha visto ainda. Tem o tesouro dessa galera aí. Tem o tesouro do... Sotanhu. Tem a Pedra Roseta. Isso. A Pedra Roseta e a caveira de cristal falsificada. A Pedra Roseta, só dando uma contextualização que a Tupá vai me corrigir com certeza. As pessoas chegavam no Egito, viam um tipo de decoração nas coisas na época, se considerava ninguém sabia o que estava escrito ali. E a Pedra Roseta é um pedaço de pedra que você tem grego, é isso? São 4 línguas, São 4 línguas, é grego, egípcio... não vou lembrar. Eu não vou lembrar. É a primeira placa de sinalização... vira à esquerda. Não é uma placa de sinalização, ela é uma plaquinha de museu explicando 3 coisas, a mesma coisa em 3 línguas diferentes. E aí permitiu a gente entender o egípcio através dela, por isso que ela é tão importante. Isso. Porque ela permite isso, né? Ela quebrou essa coisa de você conseguir, enfim, entender acho que são os hieroglifos mesmo, isso. Né? E falando em museu, assim, muito rápido, que eu sei que vocês vão no Museu de História Natural. Vamos. Né? E aquela região do Museu de História Natural... Nossa! A região do Museu de História Natural é excelente. E lá tem um outro museu chamado Victoria and Albert, que as pessoas nem sempre visitam, mas ele é muito legal. Ele é um museu mais voltado pra arte, mas ele é tipo arte medieval. E daí tem tipo... Que legal! É fantástico, assim, tem tipo, sei lá, tapeçarias medievais, tem uma parte de roupas, tem armadura completa de samurai. Adoro. Tem muita coisa legal, mais nessa pegada de vestimenta e coisas decorativas. O prédio em si é lindo e ele é literalmente do outro lado da rua. É só sair e, tipo, você sai da porta e acha. Nessa parte medieval tem mais do que na torre? Na Torre de Londres, que tem toda a parte de armaduras e armas, ou tem mais variedade no Victoria and Albert? Não sei dizer. Mas é equivalente, assim, tem bastante coisa lá também. Tem muita coisa medieval pra todo lado. Medieval antes da Renascença, né? Então, assim, é uma coisa bem rudimentar, assim. Porque a Renascença foi revolucionário no mundo da arte, né? É que rudimentar é meio uma palavra meio pesada. É criança com cara de adulto, né? O objetivo era outro. Diferente. Mas as tapeçarias são fantásticas, não perdem nada pra... Assim, é muito... Tudo bem que as tapeçarias já são ali de 1400 e tanto e tal, mas inclusive tem um negócio muito legal que os museus de lá fazem e eu consegui implementar no museu que eu trabalhava aqui, eu fiquei muito orgulhosa, mas que é ter peças táteis, mas não só pelo fato de, porque a pessoa não enxerga, alguma coisa assim. Não, a ideia é mostrar que o aprendizado não precisa ser só pelo olho, porque o museu tem essa coisa de você não poder encostar em nada. Verdade. E daí lá eles têm, por exemplo, tipo, na área medieval, e tem roupinhas pra você se vestir. Às vezes tem um quadro e tem uma réplica da roupa do quadro pra você usar. Então é muito legal de ver essa parte, assim, muito legal. mais outras lúdica. formas de interagir com aquela peça, né? Eu lembro, eu acho que foi na Inglaterra, de uma chainmail que tinha uma manopla, que você colocava a mão e ela é toda uma armadura de anéisinhos, assim, pra você sentir o peso. É muito legal. Em Greenwich, no Museu de Greenwich, tem uma manopla
Que não é uma chainmail, tipo uma manopla mesmo. Uma manopla mesmo. E você pode vestir ela e colocar. Legal. Tem também o capacete. Nossa, eu tenho umas horrível vestir esses troços. É legal. Não, mas eu tô falando, deve ser horrível não experimentar, mas usar deve ser horrível, ficar com aquele troço. Por si só, eu jogo RPG, a chainmail você trata assim, é uma chainmail. Cara, é um monte de anelzinho. Ficar 2 horas com aquilo na mão é pesado para um cacete, cara. Você coloca, já restringe. Imagina lutar com aquilo. Não, depois de 20 minutos você cai no chão e fica lá. Eu não consigo me mexer mais. Mas o Bernard... Meus músculos já não respondem. Mas um cara que quebrou isso, e só... Senão a gente vai entrar aqui, é o Bernard Cornwell. Que ele falava o que é um autor, que ele escreve romances históricos. Ele é historiador. Ele é historiador, escreve romances históricos e ele fala sobre a briga da barreira, da parede de escudos. Que você tem 2 exércitos, um que vai trombar no outro, e a gente tem muito aquela noção dos caras lutando heroicamente. Ele fala assim, depois de 3 minutos acontece 2 coisas. Ninguém tem fôlego mais e nenhuma espada tem fio mais. Então eles ficavam se batendo, parece uns porrete de ferro, porque a espada perdia o fio. Perde o fio na madeira. Perde o fio na madeira. E eles ficavam se batendo e todo mundo morto de cansaço. O pessoal caindo. E você sabe que isso é uma coisa interessante? Foi curioso você ter falado isso. Como é que é o nome do autor? O Bernard Cornwell. É o Milho Bom. É o Milho Bom. Cornwell. Eu adoro traduzir sobrenomes. Ele é o Milho Bom. É o Bernardo do Milho Bom. Então, porque tem um Cornwell importante na Irlanda também. Mas enfim, uma coisa que eu acho que eu tava observando, eu tava vendo um dessas séries medievais, que eu não lembro nem o nome, essas genéricas aí, só pra ver as coisas. E aí tava a cena da lutinha, né? Os exércitos se batem e tal, não sei o quê. E eu falei assim, olha, se alguém me oferecesse um negócio assim, você tem a chance de ir para algum lugar da história humana, né? Da história humana, porque se você colocar a história da vida, aí eu vou para mais longe. Mas da história humana, que você pode escolher presenciar uma coisa. Eu olhei e falei assim, cara, deve ser muito engraçado presenciar uma briga desse nível. Porque eu falei, eu duvido que seja desse jeito que os caras estão retratando. Não é. Eu duvido. O negócio não devia ser assim. E aí, beleza, mostrava todo mundo morto. Cara, os caras deviam matar no estrangulado. Eu falei, olha, eu queria muito ser uma mosquinha e ficar olhando ali. O que esses caras brigando com essas... Foi uma parada quando eu fiz história medieval na universidade, que o professor virou e falou, gente, grandes batalhas na Idade Média envolviam 300 pessoas e duravam meia hora. Eu falei, pera, quê? Porque eu jurava que era um negócio, né? Porque a gente vê no filme, parece que é um negócio de dias, todo mundo lá e tal. E não, era um negócio de 300 pessoas, meia hora. Eu falei, gente, eu fiquei chocada. Não, e exércitos... Sim, milhares de pessoas, você imagina, né? É isso. 300 pessoas. E porque, assim, primeiro que era muito caro fazer exército, né? É caríssimo. Você vai fazer manopla pra todo mundo. Muito dinheiro. Longe, comida e estrutura. E em geral você tinha, né? Porque em geral você tinha o exército mesmo, os cavaleiros, e você tinha o resto da galera, que eram os camponeses, que você dava, 3 ancinhos e eles lutavam também. E tem um podcast que eu acompanho, que é de história da Inglaterra. Porque quando eu mudei pra Inglaterra, eu percebi que eu não conhecia a história da Inglaterra. E daí eu falei, caraca, tô indo nos lugares aqui. Aí eu chego num lugar e falo assim, túmulo do rei tal. Eu falo, nunca ouvi falar nessa pessoa, não sei quem ela é. E eu ficava frustrada, porque eu gosto de saber as coisas. E daí eu fui ouvir esse podcast, que é de um moço dos Estados Unidos, mas ele grava sobre a história da Inglaterra. E daí ele vai explicando as coisas, e ele usa um termo que eu acho genial para falar sobre esses soldados profissionais, basicamente, que eram os cavaleiros. Ele chama eles de psicopatas pavões. Pavões psicopatas. Porque eles eram basicamente isso na Idade Média. Eles ganhavam muito ouro do rei, e daí eles iam se enfeitando de ouro. Todos eles se enfeitavam muito de ouro e de pedras e de etc. E eles eram todos um tanto quanto psicopatas, porque a vida deles era matar outros seres humanos. Não dá pra dizer que essa gente parecia, né? E de uma maneira, muitas vezes, extremamente covarde, que é um cara em cima do cavalo ou muito armado contra pessoas com ancinhos. E daí ele fala que são pavões psicopatas. Eu falo, cara, pavões psicopatas define muito. E daí toda vez, quando vocês verem o tesouro lá no Museu Britânico, pensem nisso. Fala, olha esse pavão psicopata aqui. Porque é isso. É muito dourado. É muito glamour, muito rebuscado, assim.
as armaduras. Mas então... Hoje em dia, esses matadores de recompensa que fica cheio de anel de ouro, corrente de ouro, ostentando, e é um matador de recompensa. Mas então, me fala, desse pessoal com armaduras, todo bonito, colorido, etc e tal, com equipamentos de ponta, essa galera, então, era o quê? Uns 5, 6 no exército? E aí, um pouquinho mais, era bem pouquinho. 30. O Cornel descreve isso. Você tem 400 de um lado, 400 do outro e 30 cavaleiros. 30 são os... 30 são os caras que a gente olha e fala, caralho, isso é um cavaleiro medieval. Não, o cara com o ancinho e o escudo ali era o que era o corpo do exército. É isso mesmo. E ainda tinha, tipo, toda coisa de... Eles iam muito jovens também, né? Tipo, os filhos dos cavaleiros iam se formando cavaleiros nas batalhas também. Eles iam meio jogados. Às vezes morria, porque às vezes, né? Você colocar a pessoa de 14 anos no meio da batalha, às vezes ela morre na primeira. Acontece. E é decidido assim, então. 300 de um lado, 300 do outro. Isso. Apita, vai lá, o cara. Lembrando. Lembrando. Mas é isso. Campo de batalha, né? Eles não estão lutando em qualquer lugar. Eles marcam onde eles vão se encontrar. Horário. Planície, porque senão não vai rolar. No campinho. Marca no campinho. Mas é igual outra coisa que... enfiar porrada às 3 horas lá, você tá ferrado. Outra coisa que é glamourizada e que é uma coisa bizarra, que é guerra de cerco. Tem um castelo, ninguém consegue entrar. Tá todo mundo trancado lá dentro, o exército fica pra fora e fica todo mundo olhando um pros outros, assim, ó, pra ver quem morre de fome primeiro. Ou de doença, era decidido desse jeito. Ah, sim, o cerco eu conheço. Tipo, se sair, vai morrer. Isso, aí aquela história de... ficar 3 anos ali. E aquela história de invasão, fura túnel no... Cara, isso é uma raridade gigantesca. Não, mas valia muito a pena. Na maioria das vezes ficava lá fora, aí uma hora alguém pegava e falava assim, foda-se esse... Peraí, eu ainda tô curioso com as batalhas medievais. Agora entrou. Esse é um pedaço também. Mas isso é mais comum no continente, menos comum na Inglaterra. Isso. Mas eu queria saber mais coisa. Tipo, beleza, eles marcavam a briga no campinho. Isso. Ó, no campinho te pego na saída. Isso. Aí os caras marcavam a briga no campinho, ia lá... se matia lá, matava. Matava uma parte, outra parte fugia. Outra parte fugia, tal. Ou você prendia uma parte também pra pegar resgate depois. Tá. E aí, beleza. Aí aquilo determinava, a partir daquele ponto... Você ganhou aquela batalha. Chegava, ganhei. Meu reino agora é seu reino novo. E aí? Seu reino novo, aquele você perdeu. E eles aceitavam? Não, perdia a maioria. Quem que não vai aceitar? Os camponeses, eles nem sabem que rolou esse negócio pra eles daí. O camponês tá lá, né? Você ouviu alguma coisa? Não. Mas é exatamente isso. Porque o camponês, se ele pagasse alguma coisa em forma de imposto, ele ia continuar, não mudava nada. Mas pro camponês nada muda. Na média, mudou o rei. Mudou a daí... bandeira. Tinha uma vermelha, botou uma azul. Ok. É isso. Às vezes mudava assim, tipo, por exemplo, quando você tem a invasão do bastardo na Inglaterra, né, do William o Bastardo, ou William o Terrível, ou William o Conquistador, qualquer nome que a gente quiser dar pra ele, vai mudar bastante pros camponeses, porque o William ele tem uma política muito diferente, ele é considerado, mesmo pros padrões medievais, uma pessoa horrível, porque ele destrói cidades sem grandes motivos. Aí tinha um problema. Mas então ele tinha gente pra destruir a cidade? Então, o que ele faz quando ele invade a Inglaterra? O rei da Inglaterra, na época, ele tá lutando contra os vikings no norte da Inglaterra. E o William invade o sul da Inglaterra ao mesmo tempo, praticamente. E daí... A princípio, o rei não ia descer lá correndo pra lutar com ele. O rei ia fazer outras coisas, negociar e tal. Só que ele começa a, tipo, devastar tudo. Ele sai, e ele não sai só, tipo, ele sai destruindo e matando absolutamente todas as pessoas que ele encontra no caminho nas vilas. E daí o rei meio que é obrigado a ir lá tentar resolver. Mas então ele tinha galera pra fazer isso? O William tinha. O William tinha gente pra fazer, não era os 300. Não, é porque isso daí já é 1000 e tanto, e daí é um exército um pouco maior. Mas assim, ele tinha, sei lá, uns... No máximo 1000, não deve ter mais que isso. Não precisa ser muita gente. E daí ele tinha uma e era sair degolando. Lembra que ele trouxe essa galera de barco da França. Cavalos inclusos. O que os ingleses também... Os ingleses não lutavam em cavalo nessa época, eles só lutavam a pé. Eles iam de cavalo pro lugar, deixavam o cavalo, descia, fazia parede de escudos. Parede de escudos. Os franceses lutavam de... Então essas, no máximo, 1000 pessoas iam degolando todo mundo. Isso. Em mais de uma cidade, imagino. Então, vai 200 pra lá, 200 pra cá, 200 pra cá. Iam lá, tipo, pegando de assalto, de surpresas. E ninguém tava esperando. Que é isso? A força de defesa tava no norte.
E tava tudo sem defesa e o cara chegou. E qual era o treinamento? Porque esse lance do treinamento também eu imagino que seja uma dramatização tosca. Não tem. O exército do William. Os caras bons mesmo. O exército do Guilherme Conquistador. Isso, do Guilherme. O exército dele. Do Guilherme o Bastardo. Foi treinado aonde? Eu tinha treinamento. Treinamento incluía... Sim. Se você era filho de nobre, sim. Esse é o ponto. E o resto aprendia na marra. E daí o ponto também, a gente tem que lembrar que você tem uma parcela, nesse período, você tem uma parcela da sociedade que o grande objetivo de vida deles é lutar. Uhum. E parece meio absurdo pra gente hoje em dia, mas se você considerar que tem pessoas atacando a sua vila do nada, ter uma parcela da sociedade que a responsabilidade deles é fazer com que outras pessoas não matem a sua vila, parece bom. Não parece um absurdo. Olha a quantidade de gente de MMA que tem aí e tal. A vida é lutar dessas pessoas. Mas... E daí, então, pra essa parcela da sociedade, eles viviam, nasciam, cresciam pra lutar. E era isso a vida deles. E daí vai ser muito interessante que pro final da Idade Média, especialmente, eu sei disso por causa de documentos de Portugal, eles começam a ter menos batalha, porque as coisas ficam mais unificadas, e daí tem menos batalhas, porque a gente tá falando de reinos pequenos a princípio. E daí, eles meio que estão perdendo a função. Só que a vida deles é lutar. E daí eles começam a debater, tipo, ano que vem, o que a gente vai fazer? A gente pode fazer um torneio de justa, né, a cavalo e tal, porque daí todo mundo lutou. Mantemos nosso papel. Lá. Foi ele te desafiou por uma peleja, né? Tipo, Aí, ou a gente faz o torneio de justa, ou a gente pode atacar, tipo, Marrocos. Que não era Marrocos, enfim, né? Ou a gente faz um ataque no outro reino ali do lado. Aí eles decidem, não, vamos atacar o outro reino esse ano. Então era isso, tipo, pra eles mesmo... padrão aqui. Torneio de justa, atacar outro reino. Mesma coisa. E daí, eles têm que ficar escrevendo leis suntuárias, leis de vestimenta, pra impedir a galera de gastar muito dinheiro com a roupa que eles vão usar na invasão. Meu Deus. Porque a galera gastava muito mais dinheiro com a roupa do que dando arma pro exército. E daí eles tinham, tipo, não pode usar no máximo tantos metros de veludo de seda. Meu Deus. Porque senão a galera fazia roupas fabulosas pra invadir outro lugar. E não fazia arma. Um desfile de moda. Isso. Na passarela Mas é literalmente um desfile de moda. Todo mundo. É isso. Olha como eu sou linda. É isso. Gente... E não mata, né? Se não tem armas, não mata, né? Você tipo fica lá... eu vou impressioná-los com minha roupa e eles vão se render. Precisamos terminar esse vídeo. Precisamos. Porque temos outro vídeo pra gravar. Calma, você que tá assistindo. A Tupá está aqui agora, estará em outro vídeo, estará em outros vídeos. Mas antes da gente partir, eu preciso lembrar que a gente tá finalizando a nossa lista de pessoas que vão viajar com a gente para Inglaterra. Tá acabando o número de vagas. Pode ser seleta. A lista seleta. Acredita, pensa assim, pode ser eu. Sim, será eu. Não só assista, participe. Isso. Então clica no link que tá aqui na tela, o QR Code ficou o tempo todo aqui. E se você tiver qualquer dúvida, quem tá levando a gente é a US Travel e quem tira as dúvidas são eles. Por que a gente sempre fala das dúvidas? Porque a gente não sabe organizar viagem para grupos de pessoas. Claro. Eu mal sei organizar viagem para mim. Exatamente. Então quem organizou tudo, quem já reservou o nosso ônibus, todos os hotéis, todas as entradas para Stonehenge, por exemplo. Né? Para não ter que chegar lá e bater a cara na parede. Entendeu? Que não vai bater, que não vai chegar na parede, não vai chegar na pedra. Então, clica no link que já tá tudo comprado. Aproveita. Sério, a gente tem pouquíssimas vagas. Se você ainda não garantiu a sua viagem, clica que tá aqui, certo? Beleza? Tupá, onde o pessoal te encontra? Deixa seus recados. Vamos lá. As pessoas me encontram em @tupaguerra. Boa. É muito fácil, porque é basicamente meu nome. Todas as redes sociais, @tupaguerra. Simples, fácil. Eu gravo com frequência lá no Mundo Freak Confidencial e no Dragões de Garagem. Eu não tô em todos os episódios, mas eu faço parte da equipe dos dois, então é facinho de me encontrar. Excelente, todos os links da Tupá e das redes dela estão aqui na descrição do vídeo também. É isso? Carlos Ruas, temos um vídeo. Temos um vídeo e se você quiser continuar vendo, tem a live com a Tupá e vai ter mais um quadro. Também com a Tupá, você já vai pro... Isso aqui tá temporal. Né? Dependendo de quando você vê isso, já tá o segundo rolando, aí você já pula pro segundo. Excelente. Dependendo de quando você estiver vendo isso, a viagem já rolou. Exatamente. Também. E dependendo de quando você estiver vendo isso, a gente já morreu. Não, exatamente. Não existimos mais. E aí você pode... Já e aí o ano 3.500. Sabe um tema legal? Rua, você sabe que quando você grava essas coisas falando, você pode estar vendo Eu Já Tô Morto, depois, se algum de nós morre, o pessoal pega esses vídeos e fala, olha, já sabia. Nossa, ele já sabia. Isso, né? Você já sabia que eu morri
coração. É o mínimo, Você se torna aquilo que você combate. A do Paulo falou, vocês já sabiam que vocês iam morrer, é o mínimo, né? É o mínimo, É o mínimo, exatamente. Mas, ó, um tema muito, muito legal de conversar com historiadores é o tempo. Porque, tipo, é a parada que a gente se especializa. Se você quiser ver um vídeo sobre o tempo, ele tá listado aqui embaixo, que é o próprio tema. Com paleontólogos também tem uma Vocês também certa... amam, né? Com o relojoeiro também. Podemos falar sobre tempo. Também dá pra gravar relógio, o próximo quadro pode ser tempo, então, o tema. Tempo, Eu queria falar de demônio, mas pode ser tempo. Roupa. Eu trouxe Espartilho. Demônio! A gente vai falar de roupa. Ela trouxe o Espartilho, eu tô imaginando Carlos Ruas de Espartilho. Muito obrigado, mano, pra todo mundo que Veja no próximo vídeo Carlos Ruas de Espartilho. Carlos Ruas de Espartilho. Beijo do gordo. Beijo, falou, tchau. A gente vê se serve em você, mas você pode sim. Ai, será que é do meu tamanho?